Muito bem, pessoal, continuando então o nosso estudo sobre o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, estávamos tratando do parágrafo único que fala dos danos qualificados, as hipóteses de dano qualificado. Estávamos vendo o inciso 3º, que é o dano praticado contra o patrimônio de entidades, de entes federativos, bem como de entidades da administração indireta e de empresas concessionárias de serviços públicos. Muito bem, dentro ainda do inciso 3º, eu quero fazer agora uma pergunta para vocês. Eu quero que a gente imagine o preso, o interno de uma prisão, tá bom? De uma cadeia. E este interno, ele tem uma ideia, vou fugir. Então ele pega lá um estoque, ele consegue um ferro na cadeia e ele começa a fazer um buraco na parede para que ele venha fugir. E ele de fato realiza aquele buraco, sai da cadeia, sai da prisão, consegue pular os muros, consegue pular as cercas, driblar os agentes penitenciários, policiais penais e foge e vai embora. Esta é a situação. Vamos lá, vamos entender essa situação. Vocês concordam comigo que este interno, este presidiário, ele cometeu um dano? Olha aqui na tela. Ele estava aqui na prisão, tá bom? Ele estava aqui na prisão, aqui dentro, e ele fez um buraco. Ele fez um buraco na parede. Ele quebrou o tijolo, quebrou o concreto, ele quebrou a parede da prisão, saiu por este buraco e fugiu. Tá bom? Fugiu. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte: este interno, ele pode ser responsabilizado pelo crime de dano? E vamos além, de dano qualificado? Porque, obviamente, nós estamos falando de uma penitenciária, de um presídio, e esse presídio ou pertence à União Federal, se for um presídio federal, ou pertence a algum estado ou ao Distrito Federal, se vier a ser um presídio estadual ou distrital. A minha pergunta para vocês é a seguinte: ele pratica ou não pratica o crime de dano ao quebrar as paredes daquele presídio e fugir? E aí, pessoal? Reparem que, obviamente, ele gerou um dano no patrimônio público. Isso é óbvio, isso é inquestionável, ele gerou um dano no patrimônio público. Alguém vai ter que ir lá colocar tijolo, vai gerar um custo aí, ele gerou um prejuízo ao erário, isso é inegável. Mas a pergunta é, a este agente pode incidir o crime de dano ou não? E além, o crime de dano qualificado ou não? Pessoal, nós temos aqui duas correntes. Tá bom? Duas correntes. Vamos lá. Em relação a essa fuga de preso, tá bom? Nós temos uma primeira corrente que vai falar, olha, essa situação configura dano qualificado. Ok? Nós temos uma segunda corrente que vai dizer, não configura crime. E quando eu falo aqui não configura crime, não configura qualquer crime. Por que não, professor? Porque essa corrente vai dizer, olha, não configura crime porque a intenção do agente, o dolo do agente, o dolo dele, a intenção dele é sua liberdade e não de gerar dolo. Ok? Professor, quem que falou isso? Esta segunda corrente, ela está pacificada no STJ. Tá bom? Vou colocar aqui para vocês um julgado, HC 503970 de Santa Catarina, que foi julgado em 30 de maio de 2019, data do aniversário deste professor que vos fala, e neste dia houve o julgamento desse habeas corpus. Entretanto, esse aqui é um julgado que eu estou trazendo para vocês. O STJ, tanto a quinta quanto a sexta turmas, tem vários julgados nesse sentido. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem pacificado o entendimento de que o dano praticado pelo interno com a finalidade de fuga não configura qualquer crime. Não incide
o dano qualificado e nem o dano simples. É um fato atípico. Claro que ele vai responder pela falta grave lá do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, isso é óbvio, mas não configura crime. Ok? Professor, quem que defende a primeira corrente? O STF. Tá bom? O STF já falou dessa primeira corrente há algum tempo, já tem um tempinho que ele falou dessa primeira corrente, tá bom? E nós temos doutrina nos dois sentidos. Tem doutrinador que defende o primeiro entendimento, tem doutrinador que defende o segundo entendimento. Professor, quando há uma divergência muito grande, a gente fica em dúvida. Qual doutrina eu vou seguir? Qual corrente eu vou seguir? E aí, professor, o que a gente faz? Pessoal, vocês sabem que em algumas situações eu falo, galera, é torcer para não cair, porque a divergência é muito grande. Entretanto, neste caso, a minha sugestão é seguir a segunda corrente. Tá bom? Por quê? Porque o entendimento do STF em relação a essa primeira corrente foi há muito tempo, vários anos atrás. E este entendimento do STJ é atual e é o entendimento tanto da primeira quanto da segunda turma do STJ. Desculpa, tanto da quinta quanto da sexta turmas do STJ. E este entendimento é o entendimento que tem caído em prova. Professor, se eu estiver fazendo prova de defensoria pública, não tem nem o que falar. É óbvio que você vai seguir o segundo entendimento. Se eu estiver fazendo prova da OAB, é claro que você vai seguir o segundo entendimento. Mas, professor, e se eu estiver fazendo prova do Ministério Público, prova de delegado de polícia, prova das carreiras policiais, prova do judiciário, qual entendimento eu vou seguir? Pessoal, por mais que me doa no coração, ainda assim eu sugiro que vocês sigam o segundo entendimento, tá bom? Ele tem sido pacificado pelo STJ e as últimas provas que cobraram esta situação foram de acordo com essa segunda corrente, a corrente pacífica do STJ, beleza? Então, nesse caso, segunda corrente é mais segura para ser adotada na sua prova. Não vai configurar o crime de dano qualificado e nem sequer o crime de dano, beleza? Muito bem, voltamos aqui então e encerramos o inciso 3º do parágrafo único do artigo 63 e agora o último inciso que configura um dano qualificado. Se o crime é cometido por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Em relação a esse inciso 4º, basta você conhecê-lo. Basta saber que se o dano foi praticado em razão de um motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, é dano qualificado, lembre-se apenas disso. Porque não há uma definição na doutrina, não há uma definição na jurisprudência do que seria o motivo egoístico, do que seria o prejuízo considerável da vítima. Isso é uma situação que, obviamente, vai ter que ser observada no caso concreto. Então é casuisticamente que o juiz vai analisar e vai aplicar esse dano qualificado ou não. Ok? Não há uma definição clara na doutrina, na jurisprudência, do que seria o motivo egoístico e do que seria o prejuízo considerável para a vítima, ok? Basta, portanto, conhecer a existência desse inciso 4º, porque as provas cobram esse inciso 4º normalmente, bem como os outros incisos aqui do parágrafo único. Tranquilo? Com relação à pena, já tínhamos falado que a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Pessoal, agora, artigo 167 do Código Penal. E esse artigo 167 do Código Penal, ele é um dos mais cobrados no que tange ao crime de dano, ok? Esse artigo 167, ele vai falar também do artigo 164, que nós veremos daqui a pouco. O que eu quero chamar a atenção, por enquanto, em relação ao artigo 167, é o que ele diz aqui, olha, nos casos do artigo 163, do inciso 4º do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. O que o artigo 167, então, está trazendo para a gente? Ele está dizendo, volta aqui, ele está dizendo que o dano simples, como a gente já tinha falado no bloco anterior, o dano simples é um crime de ação penal de iniciativa privada. Ok? Ele está dizendo também que apenas o inciso 4º do parágrafo único do artigo 63 também será crime de ação penal de iniciativa
privada. O que que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer, vamos voltar aqui para o nosso dano qualificado. Isto quer dizer que as hipóteses do inciso 1, 2 e 3, o dano qualificado com emprego de violência à pessoa, grave ameaça, com emprego de substância inflamável explosiva, contra patrimônio da União, Estado, DF, as entidades administrativas, todas essas hipóteses são de ação penal pública incondicionada. Ok? Então, o que a gente precisa lembrar? Dano simples, somente se procede mediante a queixa. Dano simples é um crime de ação penal privada, um crime de ação penal de iniciativa privada. E o dano qualificado? O dano qualificado, em regra, será de ação penal pública incondicionada. Mas cuidado, porque se a prova disser para você que todas as hipóteses de dano qualificado configuram crimes de ação penal pública incondicionada, está errado. Por que está errado, professor? Porque o inciso 4º, o dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, também será uma hipótese de ação penal de iniciativa privada. Somente vai se proceder mediante queixa. Então aqui eu tenho um AP de iniciativa privada. Ok? Guardou isso daí? É o que está no artigo 167 do Código Penal. Nos casos, mais uma vez, do artigo 163, que é o dano simples, ação penal de iniciativa privada. E do inciso 4º do seu parágrafo, ação penal de iniciativa privada. Ok? E do artigo 164, que veremos também, artigo 164 também se procede mediante queixa. Vem comigo, pessoal. Este ponto é um dos pontos mais cobrados em prova. Saber que dano simples é um crime de ação penal de iniciativa privada. Saber que o dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima é um crime de ação penal de iniciativa privada. E que as demais hipóteses de dano qualificado são de ação penal pública incondicionada. Guardou? Vamos em frente então. Artigo 164 do Código Penal, que vai dizer introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Diz o seguinte esse delito: introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem é de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Bem, se eu estou falando que é necessário prejuízo, logo eu estou falando que este é um crime material. Tá bom? Vai ter a produção do resultado, requer a produção do resultado naturalístico para que esse crime se consuma. Além disso, eu estou falando que essa conduta de introduzir ou deixar animais em propriedade alheia não pode ter o consentimento de quem de direito. Isso é óbvio, porque se eu tenho determinados animais e coloco em propriedade alheia com o consentimento daquela pessoa, tudo certo. E aí você vai me perguntar, professor, mas quem que é o doido que vai pegar animais seus e colocar em propriedade alheia? Também é um crime mais relacionado à zona rural. Quer ver uma situação em que o proprietário de uma fazenda tem o seu rebanho, tem o seu gado, ele abre a porteira e coloca esse gado todo dentro de uma propriedade alheia, do seu vizinho. Para quê? Para que ele possa pastar na propriedade alheia. Comer, se alimentar do pasto de outra pessoa. Então reparem que ele está se beneficiando, isso aqui é um crime patrimonial, é um crime contra o patrimônio, ele está se beneficiando ao colocar animal em outra propriedade. Bota os porcos dele lá no chiqueiro do vizinho e aí alimenta-se daquela comida do vizinho, depois recolhe aqueles porcos de volta. Ele está obtendo uma vantagem e está gerando um prejuízo para a vítima, ok? Claro que é uma conduta, pessoal, que hoje em dia é muito raro de se ver e muito raro de ser aplicada na prática. Entretanto, está aqui no Código Penal, precisamos conhecer essa conduta também, tranquilo? Mas, obviamente, o artigo 164, a incidência desse artigo em prova é bem pequeno. O artigo 163, dentro desse capítulo do dano, obviamente vai prevalecer aí como o artigo mais importante a ser estudado, ok? Trata-se de um crime que tem pena de detenção de 15 dias
a 6 meses. Ok? Logo, é um crime de menor potencial ofensivo. E, bem como a gente viu aqui no artigo 167, olha aqui o artigo 164. O artigo 164 também é um crime de ação penal de iniciativa privada. Somente se procede mediante queixa-crime. Ok? Eu quero que você dê uma olhada agora. Ah, tá aqui o artigo 67, nem precisava ter voltado. Tá aqui falando do artigo 64. Eu quero que você dê uma olhada agora no seu vade-mecum nos artigos 165 e 166 do Código Penal. Esses dois artigos, eles estão lá bonitinho no seu Código Penal. Vem comigo. Eles estão lá plenamente válidos no seu Código Penal. E ao ler o artigo 165 e 166, você vai falar, caramba, eu tenho que saber esses delitos também. Não, você não precisa saber eles, tá bom? Você vai fazer o seguinte para mim, você vai colocar um risco, um X em cima do artigo 65, em cima do artigo 66, e você vai dizer que estes artigos foram tacitamente revogados pela Lei de Crimes Ambientais, ok? É por isso que ele tá bonitinho no seu Código Penal. O seu Código Penal está atualizado, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas ele tá lá bonitinho porque não houve uma revogação expressa desses artigos. Houve uma revogação tácita. Obviamente que se na sua prova cair a Lei 9.605, você vai estudar essas condutas lá na Lei de Crimes Ambientais. Mas aqui no Código Penal, para incidência desse estudo de crimes contra o patrimônio, eles não vão ter mais relevância, ok? Então, artigo 165 e 166 do Código Penal, olha só para vocês fazerem a comparação depois, o artigo 165 agora ele está previsto no artigo 62 da Lei 9.605 de 98 e o artigo 166 está previsto lá no artigo 63 da mesma lei, ok? Então só atenção aí para que você faça essa observação no seu Código Penal e com isso a gente finaliza o nosso estudo do crime de dano, do capítulo do dano e vamos agora então fazer, obviamente, algumas questões para a gente fixar o conhecimento. Olha então na tela. Considerando o que dispõe o Código Penal, o crime de dano é qualificado. Eu não falei para vocês que as questões elas querem saber se vocês conhecem todas as figuras de dano qualificado? Se você sabe em que situações o dano será qualificado? O que essa prova perguntou é exatamente isso. Considerando o que dispõe o Código Penal, o crime de dano é qualificado se cometido. Vamos lá, durante o repouso noturno, configura dano qualificado? Não. Em razão de mediante concurso de 2 ou mais pessoas, configura dano qualificado? Não. Se há destreza? Não. Escalada? Não. Motivo egoístico? Opa! Inciso 4º do parágrafo único do artigo 63. Acabou. Difícil a questão? Não. Mas como eu falei para vocês, nós temos que saber a conduta. Nós temos que conhecer todas as hipóteses de dano qualificado. Vamos fazer outra? Olha aí na tela. Questão número 2. É qualificado, se cometido contra o patrimônio do município, o crime de furto. Por acaso, o furto contra um bem de um patrimônio é qualificado? Não. A gente tem lá as qualificadoras do parágrafo 4º, não está lá falando que se for praticado um furto contra o patrimônio do município, vai ser um furto qualificado. Usurpação de águas e esbulho possessório, acabamos de ver. Eles não vão nem trazer hipóteses qualificadoras. Crime de dano, 163. Se eu tiver o crime de dano praticado contra patrimônio de um município, é um dano qualificado? Claro que é, professor. Está lá no inciso 3º do parágrafo único. Crimes praticados de dano contra o patrimônio de qualquer ente federativo, pessoal. União, estados, Distrito Federal e municípios. Logo, o nosso gabarito é a letra D de dado. Tranquilo, né? Questão número 3. Em relação ao crime de dano, seja ele cometido na forma simples, seja cometido na forma qualificada, em suas diversas modalidades, somente se procede mediante queixa. E aí, pessoal, difícil essa questão? Claro que não, né não? Por quê? Porque eu sei que o dano na forma simples, de fato, somente se procede mediante queixa. Eu sei também que existe
uma qualificadora do crime de dano que vai também se proceder somente mediante queixa-crime. Entretanto, os 3 primeiros incisos do parágrafo único, as 3 primeiras hipóteses de dano qualificado são crimes de ação penal pública incondicionada. Não vão se proceder mediante queixa. Logo, tranquila essa questão, né, pessoal? Ao falar que seja ele cometido na forma qualificada, a questão está errada. Em regra, o dano qualificado ele será um crime de ação penal pública incondicionada. Muito bem, vamos em frente. Questão número 4. Questão número 4. Durante uma passeata na esplanada dos Ministérios, um manifestante, logo após ter sido alertado por um agente da Polícia Legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras em direção ao Congresso Nacional, o que resultou na quebra de vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi preso em flagrante e na delegacia confessou a prática do delito. Com base na situação hipotética acima, julgue o item seguinte. Vem comigo. Só pela descrição da questão, a gente já tem uma ideia do que vai ser perguntado. A gente já sabe que é uma hipótese de dano qualificado, não é? Você destruir os vidros da Câmara dos Deputados? Óbvio que é um dano qualificado. A Câmara dos Deputados, o prédio da Câmara dos Deputados, pertence ao Legislativo Federal. Em outras palavras, vai pertencer à União. Logo, você quebrar intencionalmente, dolosamente, patrimônio da União, danificar patrimônio da União, é crime de dano qualificado. E se é um dano qualificado em razão da destruição praticado aí contra bens da União, é crime de ação penal pública incondicionada. Bora ver a questão? Olha só. Por ter acarretado a quebra das vidraças, o manifestante deve responder pela prática do crime de dano qualificado, uma vez que o crime foi praticado contra o patrimônio da União, sendo a ação penal, nesse caso, pública incondicionada. Pessoal, fácil, tranquila essa questão. Só que sempre que eu falo que a questão é tranquila, eu faço uma ressalva. A questão é tranquila porque a gente acabou de ver o conteúdo. E é por isso que é importante que durante as videoaulas você faça as anotações e você revise essas anotações, revise a leitura do Código Penal, tá bom? Leitura da lei seca sempre tem que ser uma constante nos seus estudos. Porque na hora que chega na prova uma questão dessas, é uma questão fácil? É, para aquele que estudou, para aquele que revisou, para aquele que fez questões. Fechou? Vamos em frente. Questão 5. Constitui crime de dano previsto no Código Penal, pichar edificação urbana. Nesse caso, a pena privativa de liberdade consiste em detenção de 1 a 6 meses, que pode ser convertida em prestação de serviços à comunidade. Pessoal, crime de pichar. Nós falamos que existem 2 formas de você, na verdade 3 formas de você pichar. Vem comigo. Se nós tivermos a pichação de bens móveis, lembra sempre, pichar um veículo é crime de dano do Código Penal? Sim. Pichar bens imóveis rurais é crime de dano do Código Penal? Sim. Entretanto, pichar bens imóveis urbanos, lembra do Trombadinha pichando o muro da cidade, pichando a fachada aí de uma loja, pichando um prédio, uma residência. Nós vamos ter não o crime de dano. Por quê? Princípio da especialidade. Nós vamos aplicar o crime, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. Porque lá na Lei 9.605 vai trazer a conduta específica, aonde isso, professor? Artigo 65, opa, ficou feio. Artigo 65 da Lei 9.605 de 98. Lá nós vamos ter uma conduta específica com relação à pichação de edificação urbana. Então, não vai configurar o crime de dano previsto no Código Penal, e sim vai configurar um crime ambiental previsto no artigo 65 da Lei 9.605. Beleza?
Vamos em frente. Questão número 6. Não incide aumento de pena previsto para o crime de dano quando o objeto material do crime envolver bens do patrimônio da Caixa Econômica Federal. Professor, qual que é a natureza jurídica da Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Beleza? Então, não incide aumento de pena previsto para o crime de dano quando o objeto material do crime envolver bens do patrimônio da Caixa Econômica Federal, por ausência de expressa previsão legal, sob pena de analogia in malam partem. Reparem que essa questão foi em 2018 e que em 2017 as empresas públicas passaram a estarem previstas no artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. O detalhe dessa questão, pessoal, e aqui eu repito que nós não podemos ser muito criteriosos com o examinador, porque o coitado do examinador, ele incorre em erros absurdos. Ele incorre em erros técnicos. A questão fala, não incide aumento de pena. De fato, não há aumento de pena. O que nós temos é uma qualificadora. O parágrafo único, ele não fala lá, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o dano for praticado contra patrimônio da empresa pública. Não. Fala, olha, esta conduta de praticar dano contra patrimônio da empresa pública tem pena de detenção de X. 6 meses a 3 anos é multa. Reparem, portanto, que nós temos no parágrafo único não um aumento de pena, mas sim uma qualificadora. E se a gente levar isso em consideração, essa questão estaria certa. De fato, não incide aumento de pena previsto para o crime de dano quando o objeto material do crime envolver bens do patrimônio da Caixa Econômica Federal, por ausência de expressa previsão legal. É verdade, não tem nenhuma previsão legal no sentido de que terá um aumento de pena. Entretanto, essa questão foi marcada como errada. O examinador, ele incorreu aqui numa falta de técnica absoluta. Ele falou que não incide aumento de pena, mas ele queria ter dito não incide qualificadora. A questão, pessoal, enfim, foi marcada como errada. Tá bom? Por quê? Porque nós temos sim a qualificadora do artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. Tá bom? E aí, muita gente falou que essa questão estava certa porque realmente não incide aumento de pena. Vai incidir uma qualificadora nessa situação. Mas a banca deu como errado. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu trouxe essa questão? Porque nós não podemos ser muito criteriosos. Esta confusão entre o que é causa de aumento de pena e o que é qualificadora, pelo examinador, ele já fez isso diversas vezes. E não é só a Fundatec não, tá? Bancas como o CESP também já cometeu esse erro e não voltou atrás. Então, na hora da prova, a gente tem que estar com muito cuidado para ver se a banca utilizou a expressão aumento de pena ou qualificadora no termo técnico ou simplesmente dando a entender de que assim, olha, esta conduta é uma conduta mais grave, vai ser punida de maneira mais grave em razão de determinada situação. E o sentido que foi dado nessa questão 6 foi exatamente de, olha, vai ser punido de maneira mais grave o dano praticado contra patrimônio da Caixa Econômica Federal. E isso está correto, beleza? Só que a questão falava aqui que não incidia aumento de pena, tá bom? Então, incide sim uma qualificadora quando se tratar de patrimônio da Caixa Econômica Federal ou de qualquer empresa pública. Questão número 7. Para subtrair um automóvel, X, de forma violenta, danificou a sua porta. Nesse caso, X deverá responder. E aí? E aí, pessoal? A intenção de X era fazer o quê? Subtrair um automóvel. E ele faz isso como? Violentamente ao danificar a porta. Pergunto a vocês, esta violência foi uma violência praticada contra a pessoa
ou uma violência praticada contra coisa? Foi uma violência praticada contra coisa. Se ele estivesse subtraindo um automóvel e praticasse violência contra a pessoa, a gente teria o crime de roubo. Não é isso? Claro, claro. O roubo é a subtração com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Entretanto, aqui, ele subtraiu um automóvel e, para subtrair de forma violenta, ele praticou a violência contra a coisa, ele veio a danificar a porta. A pergunta aqui é bem simples. Qual foi o crime praticado pelo X? Olha aqui na tela. Eu pergunto a vocês. Nós sabemos que o X não praticou o crime de roubo. Então a letra A eu sei que está errada. Por que ele não praticou o crime de roubo? Porque a violência não foi contra a pessoa, a violência foi contra a coisa. Minha pergunta agora é a seguinte. Este agente, ele danificou a porta deste veículo. Ele responde pelo crime de dano? Ele responde pelo crime de dano? Professor, ele praticou um dano aqui nesse veículo, não é verdade? Sim, ele praticou esse dano. Entretanto, ele não teve o dolo, a intenção de praticar o crime de dano. O dolo dele era voltado para a subtração do veículo. E o crime de dano, esta conduta de praticar um dano, foi utilizado como meio para a prática do crime fim, que era a subtração, que era praticar o crime de furto. Logo, nós temos nessa situação o crime meio, que é o dano, sendo absorvido, princípio da consunção, pelo crime de furto. Beleza? Entretanto, o crime de furto ele traz uma qualificadora, lá no artigo 155, parágrafo 4º, que é a qualificadora, inciso 1º, parágrafo 4º, inciso 1º, que é que o furto será qualificado quando houver a destruição ou rompimento de um obstáculo. Ele destruiu a porta, ele danificou um obstáculo para praticar a subtração desse veículo. Logo, pessoal, ele praticou crime de furto qualificado, beleza? Mas a questão simplesmente fala, olha, ele vai responder apenas pelo crime de furto, em razão do princípio da subsidiariedade. Não, a gente não aplica o princípio da subsidiariedade aqui. Ele vai responder apenas pelo crime de furto, ok, em razão do princípio da consunção. Exatamente. Reparem, a finalidade dele era praticar o crime de furto. Para praticar o crime de furto, ele vem e pratica o crime de dano. Ou seja, o crime de dano foi o meio para a prática do furto, que era o crime fim. O dano, o crime meio, ele é absorvido pelo crime fim. E, portanto, nós vamos aplicar aqui exatamente o princípio da consunção. Tá bom, pessoal? Muita atenção. Letra D. Pelos crimes de furto e de dano? Não, ele não vai praticar, ele não vai responder pelo crime de dano nessa situação, somente pelo crime de furto. E a letra E fala apenas pelo crime de furto em razão do princípio da especialidade. Não, vai ser em razão do princípio da consunção. Crime fim absorve o crime meio. Fechou? Muito bem, para a gente finalizar, questão número 8. Com relação ao ilícito de dano, essa questão aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Com relação ao ilícito de dano, tipificado no artigo 163 do Código Penal, nós temos a seguinte situação. A motivação da conduta é irrelevante para os fins de classificação típica, importando eventualmente como critério de fixação da pena. E aí, pessoal? A motivação da conduta, eu pergunto, é irrelevante no crime de dano para fins de classificação típica, importando eventualmente como critério de fixação da pena? Errado! A motivação da conduta é relevante. Professor, por que a motivação do crime de dano vai ser relevante? Porque se esta motivação for uma motivação egoística, a gente vai ter a incidência do artigo 163, parágrafo único, inciso 4º do Código Penal. Dano qualificado.
Então reparem, vem comigo, que a motivação no crime de dano, ela vai ter uma relevância, porque se houver uma motivação egoística, não vai ser simplesmente um aumento de pena, ou na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz vai aumentar um pouquinho ali, arbitrar uma pena mais grave. Não! A motivação, se for uma motivação egoística no crime de dano, nós temos aí uma qualificadora. Então tem muita relevância, sim, sabermos qual foi a motivação no crime de dano. Beleza? Letra B. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça hoje entende que o preso que destrói item do patrimônio prisional, especificamente para fugir, não comete esse crime. E aí, pessoal? É isso mesmo? Lembra que a gente conversou? A jurisprudência do STJ hoje entende que o preso que destrói, isso aqui, essa prova é de 2014, tá? Para vocês verem como esse entendimento é antigo e permanece. Entende que o preso que destrói item do patrimônio prisional especificamente para fugir, com a finalidade de fugir, não comete esse crime. Acabou. Questão correta. Lembra que eu falei com vocês? Olha, as bancas adotam mais o entendimento do STJ. A banca aqui, nesse caso, foi perfeita. Ela falou, olha, de acordo com o entendimento do STJ. A gente espera, pessoal, que as bancas sempre façam isso. Como há uma polêmica, que elas sempre falem de acordo com o entendimento do STJ. Aí você já sabe que não haverá o crime de dano quando o interno der um dano para fugir, beleza? Mas se a banca não tiver este bom senso de dizer que é o entendimento do STJ, ainda assim eu sugiro seguir este entendimento do STJ. Letra B, portanto, é o nosso gabarito. Letra C, para a gente finalizar esses dois itens. Na subtração mediante arrombamento, comumente enlaça-se em concurso formal com o furto. É isso? Tá falando que o crime de dano, ele vai ser... o agente vai responder pelo crime de dano em concurso formal com furto? Claro que não. A gente aplica o princípio da consunção, crime fim absorve o crime meio, e no caso o agente, se teve arrombamento, o agente responde pelo artigo 155, ele responde pelo crime de furto qualificado. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal. E letra D, o crime de dano se trata de infração de menor potencial ofensivo quando culposa. Claro que está errado, né? Vem comigo. Dano simples, na modalidade dolosa, é um crime de menor potencial ofensivo. Dano culposo não é crime. Não há que se falar em crime em relação ao dano culposo. Vai ser configurado um ilícito civil e o agente vai ser responsabilizado pelas perdas e danos e responsabilizado por todas essas os danos materiais, morais que ele venha a causar. Mas vai ser um ilícito civil. Dano culposo nunca, jamais vai configurar um dano do artigo 163 do Código Penal. Só vamos fazer uma ressalva que lá na lei de crimes ambientais, na lei dos crimes ambientais, lei 9.605, lá sim é possível a incidência do direito penal em danos ambientais culposos, tá bom? Danos ambientais culposos poderá haver a incidência da lei, mas dano do artigo 163 do Código Penal somente na modalidade dolosa. Fechou, galera? Vamos parar por aqui. Um grande abraço, até o próximo bloco.